Bom dia ou boa tarde para os bons. Tudo bem, galera? Não sei se vocês sabem, mas o governo disponibilizou um aplicativo onde está tendo aula online. Já tiveram 2 aulas de matemática. A primeira aula, se não me engano, foi sobre raiz quadrada e a segunda aula foi sobre sequências numéricas e progressão geométrica. Vamos relembrar o que nós já vimos em sala de aula. Nós já vimos sequências numéricas, até que eu passei os exercícios para casa antes do carnaval. Nós já fizemos uma atividade sobre isso. E nas últimas aulas nós estávamos vendo as propriedades da PA. Nós chegamos a ver quase tudo, ficou faltando só a soma da PA. Aí eu coloquei acho que 1 ou 2 exercícios lá no blog que tinha soma de PA. Mas eu falei, é só procurar lá no Google que tem a formulinha lá, não é tão difícil. Algumas pessoas me procuraram, eu dei algumas instruções, acho que ninguém teve dúvidas aí, ok? Então o que acontece, galera? A gente vai dar continuidade com a matéria. Então, além das aulas do aplicativo, que vocês vão ter de matemática, português, história, geografia, projetos de vida, nós vamos ter as aulas aqui no nosso canal da escola de matemática. Então eu vou dar continuidade agora com progressão geométrica, beleza? Então vamos lá, galera. Antes de nós iniciarmos o conteúdo sobre progressão geométrica, vamos relembrar algumas coisas sobre a progressão aritmética, a PA. Nós vimos o que? A PA é uma sequência numérica onde o primeiro número mais a razão dá o segundo número mais essa mesma razão dá o terceiro número mais essa razão dá o quarto número, e assim sucessivamente. Não sei se vocês lembram, mas como é que eu faço para descobrir a razão da PA? A razão da PA, que a gente chamava de R, você poderia fazer o segundo termo menos o primeiro termo. Então, vou dar um exemplo aqui, ó. A razão dessa PA pode ser o A2, que é o segundo termo, que no caso aqui é o 3, menos o primeiro termo, que nessa PA aqui é 1. Então, a razão dessa PA aqui vai ser 3 menos 1, 2. Ou você poderia fazer o A3 menos A2. Então, vamos supor que você faz o A3 menos o A2. Quanto vale o terceiro termo? O terceiro termo da PA é 5 e o segundo termo 3. Então, a razão da PA vai dar 2. Eu poderia fazer o sexto termo menos o quinto? Poderia. Lembrando que a razão da PA é sempre o termo, no caso aqui, um posterior, vou pegar aqui o A6, menos o anterior, vou pegar o A5. Então, qual que é o sexto termo da PA? 1, 2, 3, 4, 5, 6. É o 11. E o quinto termo é o 9. Portanto, a razão da PA é 2. Lembraram disso, galera? Vamos para mais um exemplo aqui, ó. Qual que é a razão dessa PA aqui? O que a gente mais costumava fazer era sempre o A2 menos o A1. Quanto vale o A2 aqui? 12 menos o A1, que é o primeiro termo, que é 18. Eu tenho 12, gasto 18, eu fico devendo 6. Ah, professor, eu poderia fazer o A3 menos o A2? Sim, claro. Pode fazer o A3 menos o A2. É sempre o termo posterior menos o anterior. Qual que é o terceiro termo? 6 menos o segundo termo, 12. Você tem 6, gasta 12, fica devendo 6. Aí lembra, você poderia conferir, ó. Vou voltar aqui no primeiro exemplo, ó. A razão não foi 2? 1, vou fazer com uma caneta colorida, de outra cor. 1 mais 2, 3. 3 mais 2, 5. 5 mais 2, 7. 7 mais 2, 9. 9 mais 2, 11. Olha o segundo exemplo aí, nós encontramos a razão sendo menos 6. Então, 18 menos 6 vai dar 12. 12
menos 6 vai dar 6. 6 menos 6, 0. Você não tem nada e gasta 6, fica devendo 6. Você deve 6 e volta a gastar 6, está devendo 12. Vamos para mais um exemplo aqui, ó. Então a razão dessa PA vai ser o A2 menos o A1. Então a razão aqui vai ser o A2, que é 5, menos o A1, que é 2. Então a razão dessa PA vai ser o 3. Um outro exemplo, vamos supor, eu vou pegar o A5 menos o A4. Então a razão vai ser, qual que é o quinto termo da PA? 1, 2, 3, 4, 5, 14. Menos o quarto termo da PA. 11. 14 menos 11, 3. E também nós vimos a classificação das PAs. O que acontece aqui, ó? Quando a PA, a razão é positiva, ou seja, maior que zero, lembra, a gente falava que a PA é crescente. Se a razão da PA for menor que zero, ou seja, negativa, a gente falava que ela é decrescente. Quando a razão da PA ela é positiva, ou seja, maior que zero, ela é crescente. Lembraram disso, galera? Vamos terminar esses exemplos aqui. A gente parte para a progressão geométrica. Aqui, a razão, eu posso fazer o A2 menos o A1. A razão vai ser, o segundo termo é 8, menos o primeiro termo, que é 10. Você tem 8 e gasta 10, fica devendo 2. Você pode conferir. 10 menos 2, 8. 8 menos 2, 6. 6 menos 2, 4. 4 menos 2, 2. Se pede para classificar a PA, essa PA aqui, ela é decrescente, porque a razão é negativa. E só relembrando aqui, ó, essa PA, ela é finita. Observe que ela tem fim. Quando tem esses pontinhos aqui, ó, ela é infinita. Aí eu posso calcular o A50, o A20, o A35. Aqui não. Aqui essa PA aqui só tem 5 termos. Esse aqui é um caso engraçado, que eu falei que já caiu na AP do governo. Vamos calcular a razão aqui. Vai ser o A2 menos o A1. Então a razão vai ser, o segundo termo é 7 e o primeiro termo também é 7. 7 menos 7, 0. Vamos conferir. 7 mais 0, 7. 7 mais 0, 7. 7 mais 0, 7. E 7 mais 0, 7. Quando a razão da PA é 0, nós dizemos que essa PA aqui ela não é nem decrescente e nem crescente. Ela é uma constante. Que é um caso particular aí da PA. O único modo da PA ser uma constante é quando a razão é 0. Último exemplinho aí, galera. Então aqui, vamos ver. A razão da PA vai ser 9. Já estou fazendo o A2 menos o A1, tá? 9 menos 3. A razão aqui, eu tenho 9. Gasto 3. Fico com 6. Vamos conferir. 3 mais 6 dá 9. 9 mais 6, 15. 15 mais 6, 21. Lembraram disso, galera? E aqui se pede para classificar como a razão é positiva, ou seja, a razão é maior que 0. Essa PA ela é crescente. A gente vai
partir dessa ideia aqui para estudar a PG. Tá ok? Vamos lá. Então esse aqui, galera, vocês vão copiar no caderno, tá? Pode deixar tudo que eu passar agora, pode deixar no caderno, tá ok? Então vamos lá. O que é uma progressão geométrica? A famosa PG. Aí eu escrevi aqui, ó. Progressão geométrica é uma sequência de números não nulos, ou seja, não pode ter uma sequência 0, 0, 0, 0, 0. Isso não acontece em uma PG. Em que cada termo a partir do segundo é igual ao anterior multiplicado por um número fixo chamado de razão da progressão. Você deve estar se perguntando, o que é isso? É o seguinte, lembra que a PA não é o primeiro termo mais a razão não dá o segundo termo? Na PG, ao invés de somar, eu vou multiplicar. Ou seja, na PG, o primeiro termo vezes a razão vai dar o segundo termo. O segundo termo vezes a razão vai dar o terceiro termo. E assim sucessivamente. Eu coloquei aqui, ó. Cuidado! Numa progressão geométrica, a razão, a gente vai chamar ela de Q. Isso que eu fiz aqui, galera, é um Q de queijo. Por que que na PG a razão é chamada de Q? Porque a razão ela é dada pelo seguinte, ela vai ser o quociente entre qualquer termo a partir do segundo e o anterior. Vamos ver o que é isso. Então, coloquei alguns exemplos aqui, ó. Dada as progressões geométricas a seguir, determine a razão e classifique-as. Então, como ele está falando aqui que no exercício que é uma PG, para eu encontrar uma razão da PG, o que eu vou ter que fazer? Agora não é mais R, hein? É um Q. Na PA não é o A2 menos o A1? Na PG vai ser o A2 dividido pelo A1. Por isso que é o Q de quociente, porque é uma divisão. Então, a razão aqui, o quociente vai ser... Qual que é o segundo termo dessa PG? 8. E o primeiro termo, 4. Então, a razão vai ser 8 dividido por 4, 2. Professor, eu posso fazer o A3 dividido pelo A2? Pode. Pode fazer sem problemas, que se for uma PG, tem que dar a mesma razão. Olha só, vou fazer então que a razão pode ser o A3 dividido pelo A2. Então a razão vai ser, qual que é o terceiro termo? 16 e o segundo termo, 8. 16 dividido por 8, 2. Ah, eu posso fazer o A5 dividido por A4? Pode também. Pode fazer que a razão vai dar 2. Vamos conferir então se isso aqui é uma PG mesmo. Agora não é soma, hein? É multiplicação. 4 vezes a razão, que é 2. 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. E 32 vezes 2, 64. É uma PG de razão 2. Cuidado agora para classificar a PA. Quando a razão for maior que 1, observe bem, quando a razão for maior que 1, essa PG ela vai ser crescente. Quando a razão for maior que 1, ó, quando a razão for maior que 1, é crescente. Beleza? O próximo, o B. Eu tenho uma sequência aqui, ó, 6 menos 18, 54 menos 162 e 486.
Vamos calcular então a razão dessa PG. Então eu vou fazer aqui a razão, que é o quociente, tem que partir sempre do segundo, né? Então vai ser o A2 dividido por A1. Então a razão vai ser, quanto vale o A2? Menos 18. E o A1? 6. Se você dividir menos 18 por 6, vai dar menos 3. Ah, professor, eu posso fazer o A4 dividido pelo A3? Pode. Vou fazer aqui para vocês verem. O A4 dividido pelo A3. Lembrando, é sempre o posterior dividido pelo anterior. Então a razão vai ser, qual que é o quarto termo aqui? 1, 2, 3, 4. Vai ser menos 62 dividido por 54. Divisão menos com mais vai dar menos. 162 dividido por 64 vai dar 3. Vou dar mais um exemplo aqui. Eu vou fazer agora deixando o negativo embaixo. Vou fazer o A3 dividido pelo A2. Qual que é o A3? 54 e o A2 é o menos 18. Na divisão mais com menos, então na divisão mais com menos vai dar menos. 54 dividido por 18 vai dar 3. Pessoal, a grande jogada desse exercício aqui, ó. Sempre quando for uma PG, aqui dá para conferir que é uma PG, ó. 6 vezes menos 3 vai dar menos 18. Menos 18 vezes menos 3, como você vai multiplicar menos com menos, vai dar mais. 18 vezes 3, 54. 54 vezes menos 3, aqui ó, 54 vezes menos 3 vai dar menos 62. Menos 62 vezes 3 vai dar 486. Qual que é o segredo? Sempre quando a PG for positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo ou vice-versa, a gente diz que essa PG aqui, ó, ela é oscilante. Então, sempre quando a razão for negativa, ela é uma PG oscilante. Observe, positivo, negativo, positivo, negativo e positivo. Sempre quando você tiver uma razão negativa, essa PG vai ser oscilante. A próxima. Vamos classificar essa PG aqui, ó. Eu tenho uma sequência 8, 2, meio, 1/8 e 1/32. É claro, só de você observar aqui, você está vendo que essa PG ela está diminuindo, né? Então ela vai ser decrescente. Por que muita gente erra esse tipo de exercício? Porque na PA, quando é decrescente, a razão é negativa. E nós vimos na PG, quando a razão é negativa, ela nem sempre é decrescente. Ela é o quê? Oscilante. Vamos para o C. Então agora aqui, ó, vou calcular a razão. Então vou fazer o A2 dividido pelo A1. Então a razão vai ser, qual que é o A2? 2 e o A1, 8. O que acontece, galera? Se você dividir 2 por 8, não vai dar exato, né? Vai dar o número decimal. Então o que você tem que fazer aqui, ó? Me fale um número que dá para dividir o 2 e o 8 ao mesmo tempo. Dá para dividir por 2. Então a razão aqui vai ser 1/4. Acabou. Vou fazer mais 2 exemplos aqui porque cai divisão de fração. Não sei se vocês lembram aí como é que resolve divisão de fração. Então vamos lá.
A razão aqui, ó. Agora eu vou fazer o A3 dividido pelo A2. Então, como é que é o A3? Cuidado agora, ó. O meu A3 é uma fração, que é o meio. Dividido, quanto vale o meu A2? No 2. Observe que agora eu tenho uma divisão de fração. Como é que eu faço uma divisão de fração? Eu vou ter que colocar o 1 aqui embaixo, ó. E como é que eu faço a divisão de fração? Eu copio a primeira fração, eu copio no meu numerador. Então, eu copio a primeira e eu vou multiplicar pelo inverso da segunda. O que é o inverso da segunda? O que está embaixo vem para cima e o que está em cima vem para baixo. De novo, vou explicar de novo. Como é que eu faço uma divisão de fração? Copia a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Ou seja, o 1 que estava embaixo vem para cima e o 2 que estava em cima vem para baixo. Vamos terminar aqui, ó. 1 vezes 1, multiplicação de fração, né? Multiplicação de fração, multiplica o de cima com o de cima. Então, 1 vezes 1, 1. E multiplica o de baixo com o de baixo. 2 vezes 2, 4. Observe que de várias maneiras vai dar sempre o mesmo resultado. Vou fazer o mais complexo aqui, ó. Vou fazer o A5 dividido pelo A4. Então a razão vai ser, quanto vale o A5? O A5 vale 1 sobre 32 avos. E o A4 vale 1 oitavo. Observe, eu tenho uma divisão. De fração. Como é que eu resolvo isso? Copia a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Em outras palavras, o 8 vai para cima e o 1 vem para baixo. Agora aqui eu tenho uma multiplicação de fração, ó. Então eu vou multiplicar o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. 32 vezes 1, 32. Se você dividir 8 por 32, vai dar decimal. Então o que eu quero fazer aqui, ó? Qual o número que divide o 8 e o 32 ao mesmo tempo? Você pode falar o 2. Aí você vai encontrar 8 dividido por 2, 4, e 32 dividido por 2, 16. Tem algum número ainda que divide o 4 e o 16 ao mesmo tempo? Quem encontrou o 4, meus parabéns, mas vou fazer passo a passo aqui, ó. Vou dividir por 2. Então vai ficar 4 dividido por 2, 2. E 16 dividido por 2, 8. Tem algum número ainda que divide o 2 e o 8 ao mesmo tempo? Tem. Nós vimos aqui, ó. É o 2. É claro, quem já dividiu por 8 direto não tem problema. Mas você vai sempre ter que simplificar o máximo possível. 1/4. E realmente, se você fizer 8 vezes 1/4, vai dar 2. Se fizer 2 vezes 1/4, vai dar meio. Se você fizer meio vezes 1/4, vai dar 1 oitavo. Se você fizer 1 oitavo vezes 1/4, vai dar 1 sobre 32 avos. E essa razão aqui, ó, como é que a gente pode falar? Quando a razão estiver entre 0 e 1, ela vai ser decrescente. Quando a razão estiver entre 0 e 1, ela vai ser decrescente. Tá ok? Coloquei mais uns exemplos aqui, mas esses aqui
a ideia é a mesma, galera. Isso aqui eu vou fazer rapidinho. Então a razão aqui... Vixe, essa canetinha aqui é... Não dá pra visualizar. Vou pegar de outra cor. Então a razão. Vou fazer o A2 dividido por A1. Então a razão vai ser o A2, que é 6, dividido por 3, que vai dar 6 dividido por 3, 2. Se você quiser usar qualquer outra aqui, ó. Vou fazer o A6 dividido pelo A5. O A6. Primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, quarto termo, quinto termo, sexto termo. Vai dar 96. Dividido pelo anterior, que é o A5, que é 48. Que vai dar 96 dividido por 48, 2. Como a razão deu maior que 1, quando dá maior que 1, ela é crescente. Fácil, né? Esse aqui dá para perceber. Começou de um número natural, depois ele virou um número fracionário. Com certeza isso aqui vai ser uma PG decrescente. Vamos lá. Primeiro eu vou fazer o mais simples, que é sempre o A2 dividido pelo A1. Então a razão vai ser o A2 é 1 e o A1 é 4. Tem algum número que divide o 1 e o 4 ao mesmo tempo? Não. Pode parar aí. Se você quiser fazer o mais difícil... eu vou fazer aqui agora o A4 dividido pelo A3. Então a razão vai ser o quarto termo. 1, 2, 3. É 1 sobre 16 avos. Dividido pelo A3, que é 1 quarto. Aí como é que eu faço a divisão de fração? Copia a primeira, que é 1 sobre 16 avos, e multiplica pelo inverso da segunda. Então o 4 vem para cima e o 1 vem para baixo. Multiplicação de fração. Você multiplica o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. 1 vezes 4. 4, 16 vezes 1, 16. Tem algum número que divide o 4 e o 16 ao mesmo tempo? Eu já vou colocar o maior, que é o 4. Aí 4 dividido por 4, 1. E 16 dividido por 4, 4. Como a razão está entre 0 e 1, ela é decrescente. Beleza? Último aí, galera. Essa aqui é simples, ó. Lembra, ó. Esse número é positivo, negativo. Positivo, negativo. Sempre quando for assim, ó, eu sei que a minha PG, ela vai ser o quê? Oscilante. Então vamos lá. Vou pegar aqui os termos. Então vou fazer que a razão é igual o A2 dividido pelo A1. Quanto vale o A2? Qual que é o meu segundo termo? Não é o menos 12? E o meu A1? Meu primeiro termo é 6 quintos. Como é que eu faço a divisão de fração? Copia a primeira, que no caso aqui é o menos 12. Ó, o traço da divisão está aqui, ó. Então copia a primeira, que é o menos 12, e multiplica pelo inverso da segunda, ou seja, o 5 que está embaixo vem para cima e o 6 que estava em cima vem para baixo. Como aqui eu vou ter que multiplicar frações, eu posso colocar o número 1 aqui embaixo, ó. Se você não colocar, não tem problema, basta você copiar outro número aqui, ó, que é o 6. Mas vamos lá. Menos 12 vezes 5 vai dar menos 60. E 1 vezes 6, 6. Então a razão aqui vai ser, na divisão menos com mais fica menos, 60 dividido por 6, 10. Para esses casos aqui, galera, eu prefiro sempre pegar números, é claro, que não tenha fração, né?
Vou fazer um outro exemplo aqui, ó. Vou pegar o A3 dividido pelo A2. Então, a razão vai ser... Qual que é o meu terceiro termo? Não é o 120? E o meu segundo termo é o menos 12. Então, eu vou dividir. Na divisão mais com menos fica menos. E se você dividir 120 por 12, você vai encontrar novamente o 10. Pessoal, só para nível de curiosidade, coloquei esses dois exemplos aqui, ó. Aqui, ó, a razão. Vou fazer o A2 dividido pelo A1. Então, a razão vai ser 5 dividido por 5. Então, a razão aqui vai ser 5 dividido por 5, 1. Sempre quando a razão da PG for 1, a gente classifica ela como constante. Então, esse caso aqui, ó, é o único caso, única sequência que pode ser tanto PA quanto PG. Se fosse para classificar como PA, a razão seria 0 e também seria uma constante. E se fosse para classificar quanto uma PG, a razão aqui daria 1. Ela é constante. E esse caso aqui, o último que eu coloquei, o H, se você fizer a razão igual o A2 dividido pelo A1, o A2 é 3. O A1 é menos 3. Divisão mais com menos dá menos 3 dividido por 3, 1. Pessoal, sempre quando for positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, ela é oscilante. Oscilante. Acabou, já era. Então aqui, nós temos agora aqui, ó, a fórmula do termo geral de uma PG. Aí a legenda é a mesma coisa que a PA. O AN é o enésimo termo ou termo geral. O A1 é o primeiro termo. Lembrando que na PG o Q é a razão. E o N é o número de termos. Beleza? Gravem essa formulinha aí, ó, que a gente vai fazer agora exemplos utilizando a fórmula do termo geral da PG. Aqui não sei se dá para ler, mas aqui é o número de termos. Ok? Então vamos lá. Primeiro exemplo aí de muitos. Dada a progressão geométrica 5, 10, 20, 40, determine o décimo termo. Eu vou só escrever a fórmula aqui, ó. O AN é igual o A1 vezes a razão elevado a n menos 1. O que acontece? O AN é o enésimo termo, ou o termo geral, ou o termo que a gente quer descobrir aqui no caso, né? O último termo aqui que ele pede para a gente descobrir. No caso aqui é o décimo. Então a gente sabe que o A10 é o que a gente quer descobrir. Vamos fazer uma legenda. Eu tenho o A1. O A1 é... Opa, perdão. O A1 é 5. Eu tenho a razão da minha PG? Não, a razão eu não tenho. Então eu vou calcular a razão aqui agora. A razão vai ser o A2 dividido pelo A1. Então a razão vai ser, quanto é o segundo termo? 10. E o primeiro termo, 5. 10 dividido por 5, 2. Então eu sei que a razão dessa minha PG é 2. É claro, quem souber aqui fazer de cabeça, né? 5 vezes qual número que dá 10, 10 vezes qual número que dá 20, 20 vezes qual número dá 40, não tem problema. E o N, que é o número de termos. Qual termo? Quantos termos vai ter essa minha PG agora aqui? 10. Então vamos substituir aí, ó. Eu tenho o N, que é o número de termos. Eu tenho a razão, que é 2. Eu tenho o A1, que é 5. Tenho que descobrir o
10. Então vamos lá, vou substituir. Eu quero saber quanto vale o meu A10. É igual. O A1, quanto vale o meu primeiro termo? 5 vezes. Quanto vale a minha razão? 2. O N, que é o número de termos da minha PG. 10 menos 1. Então, A10 é igual a 5 vezes 2. Primeiro eu vou resolver essa subtração aqui, ó. 10 menos 1, 9. Então, A10 é igual. Agora aqui, galera, muita gente erra por quê? Porque faz 5 vezes 2 e eleva a 9. Primeiro tem que resolver a potência, ó. Primeiro sempre resolver a potência. Primeiro sempre a potência. Então eu vou copiar o 5. Eu vou ter que fazer 2 elevado a 9. Então eu vou fazer 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. 64 vezes 2, 128. 128 vezes 2, 256. 256 vezes 2 vai dar 512. Então agora eu sei que o A10 é igual. Agora sim que eu vou fazer 5 vezes 12. Aí eu venho aqui no cantinho. 5 vezes 2, 10. Sobe 1. 5 vezes 1, 5. 5 mais 1, 6. 5 vezes 5, 25. Então o décimo termo vai ser 2560. Acredite, galera, acabou. Você poderia fazer de outro jeito? Poderia. Você poderia continuar aqui, ó. 5 vezes 10, 20. Perdão, 5 vezes 2, 10. 10 vezes 2, 20. 20 vezes 2, 40. 40 vezes 2, 80. 80 vezes 2, 160. 160 vezes 2, 320. 320 vezes 2, 640. 640 vezes 2 vai dar 1280. E o último, 1280 vezes 2 dá 2560. Pode conferir, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, para quem tem dificuldade aí em usar a fórmula, tem como fazer aí. Tranquilo, sem problema. Beleza? O próximo. Determine o oitavo termo dessa PG. Então ele quer saber, na verdade, o A8, que é o oitavo termo. Vou escrever a formulinha aqui, ó. Desculpa. AN é igual a 1 vezes a razão elevado a n menos 1. O que mais que eu tenho? Eu tenho o A1? Tenho. O A1 agora aqui vale 1 nono. Eu tenho a razão? Não. A razão aqui, agora, aqui tá um pouquinho difícil. Por quê? Eu teria que fazer o A2 dividido pelo A1. Só que como trabalha com divisão de fração, isso leva um tempo, o que eu vou fazer? Vou ser um pouquinho mais esperto. Vou pegar os números que não tem fração, ó. Então vou fazer o A4 dividido pelo A3. Então a razão dessa PG vai ser o quarto termo é 3 e o terceiro termo é 1. 3 dividido por 1, 3. Então essa é a razão da minha PG. E o N é o número de termos.
quantos termos vai ter que ter essa PG aqui? 8. É igual na PA, não muda. Lembra que o N aqui era igual? Então vamos lá. Vamos substituir os valores. Qual que é o último termo que eu quero descobrir aí? Vai ser o A? 8. Quanto vale o A1? Que é o primeiro termo. 1 nono. Vezes a razão, que é 3, elevado a n, que é 8, menos 1. Lembrando, primeiro eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer 8 menos 1, que vai dar 7. Agora eu tenho que fazer 3 elevado à sétima potência. Vixe, isso aqui vai dar um trabalhinho, hein? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3 dá 81. 81 vezes 3 dá 243. 243 vezes 3 vai dar 729. Agora eu preciso fazer aqui, ó, 729 vezes 3. Vai dar 27, vai ser 7, 8, 21. Vai dar aqui, então eu copio um nono. Então primeiro eu tenho que resolver a potência. Isso aqui vai dar 2.187. Agora eu tenho que multiplicar. Então eu vou fazer 1 vezes 2.287 vai dar 2.000. Vou colocar aqui com a 8 é igual. 2.187 dividido por 9. Então vamos dividir isso aqui por 9, que vai dar 2. Aí vai dar 4 e vai dar 3. Então a 8 é igual a 243. Pessoal, para quem tem dúvida, ó, achou a razão aqui, não deu 3? Continua. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27 vezes 3, 81 vezes 3 vai dar 243. Ó. Pode conferir o oitavo termo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você pode fazer assim ou utilizando a fórmula do termo geral da PG. Então vamos lá, galera. Vou fazer todos os exemplos possíveis aqui. Lembrando, para quem acompanhou a aula pelo aplicativo, caiu os exemplos igual o 1 e o 2. Vamos ver o que acontece aqui. Ó. Determine o nono termo da PG. Eu vou escrever a fórmula aqui primeiro. O AN é igual ao A1 vezes a razão elevado a n menos 1. Vamos ver o que já nós temos. O que ele pede para calcular é o A9. Eu não sei. Eu tenho o valor do A1. Tenho. O meu primeiro termo é 16. Eu tenho a razão dessa PG? Não. A razão é o A2 dividido pelo A1. Então, a razão vai ser o A2 é 8 e o A1 é 16. Aqui, galera, só para ganhar tempo, se você quiser dividir por 2 em cima, 2 embaixo e fazendo as divisões, vocês vão encontrar a resposta 1 sobre 2. Mas aqui eu já vou fazer direto. Ó. Qual o maior número que divide o 8 e o 16 ao mesmo tempo? É o próprio 8. Aí 8 dividido por 8, 1. 16 dividido por 8, 2. Então essa é a minha razão. E o n é o número de termos. No caso aqui sempre é o mesmo, né? Então como ele pediu para calcular o
9. O n vai ser 9. Tá, vamos substituir os valores. O que a gente quer calcular é o A9. O A1 é 16 vezes. A razão é meio. O que acontece agora? Sempre quando a razão for fração ou for negativo, a gente vai colocar entre parênteses. Depois a gente vai ver o porquê. Então, voltando. Sempre quando a razão for uma fração ou ele for negativo, eu vou colocar entre parênteses. Aqui elevado a o n, que é 9, menos 1. Então, A9 é igual a 16 vezes meio, entre parênteses. 9 menos 1, 8. Vou fazer aqui, ó. Então, o A9 é igual a 16 vezes. Por que eu coloco entre parênteses? Porque sempre quando tem uma potência aqui, galera, essa razão é elevada ao expoente. Então, eu tenho que levar o numerador ao expoente e o denominador ao expoente. Em outras palavras, eu vou ter que fazer 1 elevado à oitava e 2 elevado à oitava. Aí tem que fazer 1 vezes 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 1, que vai dar 1. Estou resolvendo isso aqui, ó, a potência. E agora tem que fazer 2 elevado à oitava. 2 elevado à oitava, galera, vai dar 256. Então, o A9 é igual a 16 vezes 1, 16. Quando não tem nada embaixo, posso pôr o 1. 1 vezes 256 vai dar 256. Agora que vem a parte chata de novo. Qual é o número que divide o 16 e o 256 ao mesmo tempo? Só para ganhar tempo aqui, galera, já vou dividir o maior número. O maior número é o próprio 16. 16 dividido por 16 vai dar 1. E 256 dividido por 16 vai dar o próprio 16. Então, o nono termo é 1 sobre 16 avos. Se você não quer fazer assim, quiser continuar aqui a sequência na PG, não tem que fazer vezes meio. Nós não paramos o exercício forneceu, não foi o último termo? Então, posso fazer 1 vezes meio. 1 vezes 1, 1. E 1 vezes 2, 2. Então, o próximo termo aqui vai ser 1 sobre 2. O próximo. Então, vai ser meio vezes a razão, que também é meio. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. Então, o próximo aqui vai ser 1 quarto. O próximo não vai ser esse número vezes a razão? Então, eu vou fazer 1 quarto vezes meio. 1 vezes 1, 1. 4 vezes 2, 8. E o próximo termo não vai ser esse número vezes a razão? Então, eu vou fazer 1 oitavo vezes meio. 1 vezes 1, 1. 8 vezes 2, 16. Como ele pediu o nono termo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Você pode fazer assim, ou utilizando a fórmula do termo geral. Eu prefiro essa que eu acho mais rápido. Beleza? Vou passar um exemplo agora, quando a razão ela é negativa. Como é que eu já sei que a minha razão vai ser negativa? Porque aqui, ó, a minha PG ela é oscilante. Tá ok? Então, primeiro eu vou escrever a fórmula da PG. AN é igual a 1 vezes a razão elevado a n menos 1. Vamos ver quais são os dados que nós temos. Nós temos o A1, que vale menos 3. Nós temos aqui o N,
quantos termos que ele quer. Qual o termo que ele quer? Não é o sexto termo? Então é 6. Ele pede para calcular o A6. E a razão vai ser o A2 dividido pelo A1. Então a razão é igual, o A2 é 9 dividido por menos 3, que é o A1. Na divisão, mais com menos fica menos. 9 dividido por 3, 3. Vamos substituir lá. O que ele quer saber é o sexto termo, é o A6. Quanto vale o A1? O A1 é o menos 3 vezes. A razão não deu negativo? Conforme eu falei no exercício anterior, sempre quando a razão for uma fração ou for negativo, tem que colocar entre parênteses. Depois eu vou explicar o porquê. Quanto vale o n? 6 menos 1. Então, o A6 é igual a menos 3 vezes menos 3 elevado. 6 menos 1, 5. Por que eu tenho que colocar o parênteses aqui, ó? Porque agora eu vou ter que resolver essa potência aqui, ó. Não é mesmo? Quando a base for negativa e o expoente for ímpar, o resultado vai ser negativo. Aqui, ó, tenho certeza que o resultado aqui, ó, vai ser negativo. Quando a base é negativa e o expoente é ímpar, o resultado é negativo. Se a base é negativa e o expoente for par, aí fica positivo. Então agora eu tenho que fazer 3 elevado à quinta potência. Vamos lá, né? 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. 81 vezes 3 dá 243. E esse aqui, ó, por que muita gente erra? Porque agora aqui, ó, tem que fazer outra regrinha de sinal. Porque agora eu estou multiplicando o número negativo com outro número negativo. Quando você multiplica o número negativo com outro número negativo, a resposta vai ficar positiva. Tem que fazer 243 vezes 3. A resposta aqui vai ser 729. Acabou. Se você é aquelas pessoas que não gostam de fazer esse tipo de conta, se quiser continuar aqui, ó. A razão não deu menos 3? Lembra, negativo, positivo, negativo. Aqui tem que ser positivo. 27 vezes menos 3 vai dar 81. 81 vezes menos 3 vai dar menos 243. E menos 243 vezes menos 3 vai dar mais 729. Pode conferir, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estão entendendo aí, galera? Quem tiver dúvida, pode deixar nos comentários aí, sem problema. Ou pode mandar uma mensagem no meu e-mail ou pelo WhatsApp aí, que a gente tira essas dúvidas, tá ok? O próximo. Determine o oitavo termo da PG. 3 menos 6, 12 menos 24, enfim. Eu já sei aqui, ó, que essa PG ela é oscilante, então eu sei que a minha razão ela vai ser negativa. Vou escrever aqui o termo da PG. O AN é igual ao A1 vezes a razão elevado a N menos 1. Vamos lá. O termo que ele pede para a gente calcular é o A8. Então, esse eu vou ter que calcular. Eu tenho o A1? Tenho. O A1 agora vale 3. A minha razão, vou pegar uma canetinha colorida aqui, vai ser o A2 dividido pelo A1. A minha razão vai ser, quanto vale o A2? Menos 6 e o A1, 3. Então, a razão vai ser, na divisão menos com mais vai dar menos. 6 dividido por 3
2. E o n, que é o número de termos, aqui é só chupinha, né? Só copiar. O n aqui é 8. Então vamos lá. O AN vai ser o A8. O A1 vale 3. A razão, menos 2. Oh, cuidado, hein? Agora a razão aqui, ela é negativa. Tem que colocar entre parênteses. Elevado a n menos 1. Quanto vale o n? 8 menos 1. Então, o A8 é igual a 3 vezes, abre parênteses, menos 2, 8 menos 1, 7. A8 é igual a 3 vezes, agora tem que resolver essa potência aqui, ó. Menos 2 elevado à sétima potência. A minha base ela é negativa. O meu expoente ele é ímpar. Quando a minha base é negativa e o expoente é ímpar, o resultado vai dar negativo. Então vamos aqui, ó. Eu sei que ele vai dar negativo. Agora tem que fazer 2 elevado à sétima potência. Vamos lá. A gente sabe que 2 vezes 2 é 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64, vezes 2, 128. E agora, para finalizar, o oitavo termo, ou A8, é igual. Quando você multiplica o número positivo com o número negativo, a resposta fica negativa. Agora tem que fazer 128 vezes 3. Aqui vai dar 24, sobe 2, 3 vezes 2, 6, mais 2, 8, 3 vezes 1, 3. Vai dar 384. Ou você poderia continuar aqui, ó. Como a razão dá menos 2, aqui daria 48 positivo. Aí vezes menos 2 daria menos 96. Aí o próximo daria 192. E o próximo menos 384. Pode conferir, ó. Primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, quarto termo, quinto termo, sexto termo, sétimo termo, oitavo termo. Menos 384. Tá ok? Tá acabando, galera. Vamos lá. Determine o quinto termo da PG. De novo, eu sei que é um número negativo, positivo, negativo, positivo. Então eu sei que é uma PG oscilante. Ou seja, a minha razão é negativa. Ele pede para calcular o quinto termo. Eu tenho o A1, que é o primeiro termo. Tenho, é menos 9. Vamos calcular agora a razão dessa PG. A razão é igual o A2 dividido pelo A1. Então a razão é igual. O A2 vale 3 e o A1 vale menos 9. Como eu sei que essa PG ela é oscilante, eu sei que a resposta vai ser negativa. Observe, eu tenho divisão mais com menos. Negativo. Tem algum número que divide o 3 e o 9 ao mesmo tempo? Tem, galera. É o próprio 3. 3 dividido por 3. Opa. Vai dar 1. E menos 9 dividido por 3 aqui vai dar 3. Como eu já coloquei o sinalzinho de menos aqui, ó. Então a razão é menos 1/3. E o n aqui é o 5. Vamos escrever então a fórmula da PG, fórmula do termo geral. O AN é igual ao A1 vezes a razão elevado a n menos 1. O AN é o termo que a gente quer descobrir, então é o A5. Quanto vale o A1?
menos 9. Aqui não precisa colocar entre parênteses não, galera. É só quando for a razão. Quanto vale a razão? Não é menos terço? Aqui, além de ser uma fração, ela é negativa. Vamos colocar entre parênteses. Elevado ao n, que é 5, menos 1. Então, o A5 é igual a menos 9 vezes, abre parênteses, menos 1 terço, elevado a 5 menos 1, 4. Então, o A5 é igual a menos 9 vezes, tem que resolver essa potência aqui, ó. Cuidado, agora a minha base é negativa e o meu expoente é par. Isso aqui, galera, vai dar positivo. Quando a minha base é negativa e o expoente é par, vai dar positivo. 1 elevado à quarta potência é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, que vai dar 1. 3 elevado à quarta potência, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3 vai dar 81. Vamos multiplicar. Então, o A5 é igual a menos 9 vezes 1 vai dar menos 9. E aqui, se quiser colocar 1 embaixo, só para multiplicar, não tem problema. 1 vezes 81 vai dar 81. Tem algum número que divide o 9 e o 81 ao mesmo tempo? Tem, galera. O maior número já é o próprio 9. Aí, divisão menos com mais vai dar menos. 9 dividido por 9 vai dar 1. E 81 dividido por 9 dá 9. Esse é o quinto termo, menos 1 nono. Se quiser permanecer aqui, ó, a razão não deu menos 1 terço? Se você fizer menos 1 vezes menos 1 terço, multiplicação menos com menos vai dar mais. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 3, 3. 1 terço vezes a razão, tem que dar o próximo número. Então, 1 terço vezes a razão, que é menos 1 terço, vai dar multiplicação mais com menos dá menos. 1 vezes 1, 1. 3 vezes 3, 9. Menos 1 nono. Primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, quarto termo, quinto termo. É isso aí. O último exemplo aí da aula de hoje, galera. Então vamos lá. Ó. Determine o oitavo termo da PG. De novo, menos 9, 3, menos 1. Eu sei que essa PG ela é oscilante. Portanto, a minha razão é negativa. Vamos reescrever a fórmula do termo geral. O AN é igual ao A1 vezes a minha razão elevado a n menos 1. Vamos ver quais são os dados que ele pede. Ele pede para calcular o A8. Então, esse eu não tenho. Eu tenho o A1. Tem, vale menos 9. Eu tenho a razão? Não. Mas eu sei que a razão ela é dada pelo A2 dividido pelo A1. Quanto vale a razão, então? O A2 vale 3 e o A1 vale menos 9. Aqui, tem algum número que divide o 3 e o 9 ao mesmo tempo? Tem. É o próprio 3. Divisão mais com menos vai dar menos. 3 dividido por 3, 1. 9 dividido por 3, 3. Essa é a minha razão. E o n aqui, que é o número de termos, é o próprio 8, né? Isso aí sem segredo. Então vamos lá. O A8
é igual. Quanto vale o meu A1? Menos 9. Igual não, vezes. Perdão. A minha razão aqui não é uma fração em negativa? Tem que colocar entre parênteses. Elevado a n menos 1. O n é 8 menos 1. Então, o A8 é igual. Menos 9 vezes. Abre parênteses. Menos 1 terço. 8 menos 1, 7. Então, vai ficar que o A8 é igual a menos 9 vezes. Vamos resolver essa potência aqui, ó. A minha base é negativa e o meu expoente é ímpar. Eu sei que ele vai dar negativo. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. 1. Agora 3 elevado à sétima potência. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27 vezes 3, 81 vezes 3, 243 vezes 3 dá 729 vezes 3 vai dar 2187. Tá, agora o oitavo termo. Quando você multiplicar aqui, ó, dois números negativos, menos 9 vezes menos 1 vai dar positivo. 9 vezes 1, 9. E aqui copia o 2187. Agora, tem como dividir... Tem algum número que divide o 9 e o 2187 ao mesmo tempo? Tem. O maior número aqui, galera, é o 9. Então a resposta vai ficar que o oitavo termo vai ser 9 dividido por 9 dá 1. E 2187 dividido por 9 vai dar 243. Se você não gosta de fazer assim, quer fazer do outro modo, aqui já vai dar positivo o próximo, né? Porque você vai multiplicar menos 1 vezes menos 1 terço. A resposta aqui vai dar 1 terço positivo. 1 terço vezes menos 1 terço vai dar menos 1 nono. Menos 1 nono vezes menos 1 terço vai dar positivo. 9 vezes 3, 27. 1 sobre 27 avos vezes menos 1 terço vai dar menos 1 sobre 81. Menos 1 sobre 81 vezes menos 1 terço vai dar positivo, que vai dar 1 sobre 81 vezes 3 vai dar 243. Se quiser conferir, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo termo. É isso aí, galera. Essa foi a aula de hoje. Quem gostou, quiser deixar aquele like lá para ajudar o canal da escola, pode deixar. Quem não gostou, pode deixar o dislike, não tem problema nenhum. Deixa nos comentários aí do vídeo o que achou, as possíveis dúvidas. Pode mandar mensagem pelo e-mail ou pelo WhatsApp, que eu vou deixar na descrição do vídeo o número e o meu e-mail. É isso aí, galera. Bons estudos a todos. Valeu!